Graça e paz, amadas. Eu vim deixar aqui para vocês a reflexão que a gente teve no nosso primeiro encontro do livro Mulheres Aconselhando Mulheres. O capítulo 1, que foi o capítulo que a gente leu ou ouviu o áudio e juntas debatemos e conversamos na terça-feira à noite, falava sobre um auxílio verdadeiro para mulheres de verdade. É um confronto imediato daquilo que cremos muitas vezes e daquilo que realmente diz na palavra de Deus. Então a gente vê, e é o contexto onde todas nós estamos inseridas, que independente do status, da aparência ou do sucesso, todas nós enfrentamos problemas reais no nosso coração. E muitas vezes a gente vai atrás de soluções, autoajudas, gurus, fórmulas rápidas do sucesso, mas nenhuma delas trata a raiz do problema, né? Buscamos às vezes na igreja, até de igreja em igreja, buscando algo que sacia aquela falta, aquela dor ou aquele problema que tanto nos assola. Mas todas nós precisamos saber que a ajuda verdadeira, nesse caso, não vem de dentro de nós. Eu não posso me autoajudar, né? Porque a ajuda verdadeira, ela vem de Deus. Só ali a gente vai encontrar a verdadeira ajuda. Mas muitas vezes a gente vai buscar, né, em outros lugares primeiro, para depois, né, ir para o nosso secreto e se dobrar e se colocar diante de Deus. Então, por que nós buscamos soluções no mundo? E aí é interessante, por que o mundo muitas vezes, fórmulas, gurus, como a gente fala, até funciona por um período de tempo. E tem vários textos na palavra que falam sobre isso. Oséias 4:2 diz que o meu povo consulta, né, um pedaço de madeira e esse pedaço de madeira responde, né, porque um espírito de prostituição os enganou, né, e por conta disso a pessoa se prostituindo, né, afasta de Deus, porque ela vê resposta naquilo e ela começa a adorar, começa a idolatrar aquela imagem ou, né, aquela pessoa ou aquele influencer, e aí ela começa a seguir aquela pessoa e não seguir o que está na palavra. Lucas 4:6 também diz que o diabo ele vai lá tentar Jesus e ele fala assim, que ele dará toda a autoridade dessa terra. Quem não quer autoridade nessa terra? Então ele engana, ele coloca assim, se você prostrar e me adorar, eu darei todas essa autoridade para você. Então o demônio, o Satanás, os demônios, os espíritos nesse mundo, eles têm sim poder, porém não é um poder que vem de Deus, é um poder das trevas e que vai te prender e te levar para longe da presença de Deus. Apocalipse 12:9 fala que o sedutor de todo mundo foi atirado para a terra, junto com os seus anjos. E eles são, Salmo 103:20 fala que os anjos são valorosos em poder. Eles não deixaram de ter poder porque caíram na terra. Eles continuam tendo poder, porém é um poder que leva para morte, roubo e destruição. Então a gente precisa estar ligada nisso, que essas fórmulas que estão vendendo por aí, às vezes é um preço baratinho, mas às vezes é um preço muito caro, elas estão na verdade querendo, né, ter afastado os caminhos do Senhor. A luz que brilha no escuro. A Bíblia identifica claramente a fonte de todos os nossos problemas, demonstra que o único caminho para a verdadeira transformação é através de Jesus. Não tem outro caminho. João 8:32 fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha só, ninguém vai a Deus, ao Pai, a não ser por meio de Jesus. Então não adianta tentar atalhos, porque é só através de Jesus. E a Bíblia, gente, ela não é um livro de autoajuda, não é. Porque a nossa ajuda vem do alto, não é de nós, é dele, é somente dele. E ela revela algo difícil de nós aceitarmos, que somos incapazes de mudarmos a nós mesmos. Nós não mudamos a nós mesmos. Quando a gente entende que nós não mudamos a nós mesmos, que nós precisamos de ajuda de Deus para isso, fica mais leve, fica mais fácil. E eu pergunto para você, em quais áreas da sua vida eu ainda confio mais em mim do que em Deus?
Pare e reflita. Quais áreas da minha vida? E como aceitar que as minhas limitações, que eu não posso, que eu não sou quem eu acredito ser, é libertador. Quando eu creio que eu dependo totalmente do Senhor. Como é aceitar isso para você? Como é? Outra coisa, somos, né, a fonte dos nossos problemas. A Bíblia confronta a ideia comum de que todos os nossos problemas vêm apenas de fatores externos. Ela afirma que o pecado, especialmente a falta de amor a Deus e ao próximo, é a raiz de todos os males. Pois é. E eu também vou acrescentar aqui que a falta de perdão é também uma grande raiz que nos afasta de Deus. Porque Mateus 22, 36 ao 40, Jesus vai explicar que o grande mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você faz isso, todos os outros mandamentos, eles provêm dele. Se eu obedecer esses dois, apenas esses dois, eu não vou ter problema. Porque ninguém vai cortar a minha frente, porque eu não vou xingar, porque eu não vou ter que me esforçar para amar alguém, porque já vai vir, já vai ser, isso vai ser espontâneo, isso vai ser já do meu coração. Então o problema central não está fora, mas está dentro do nosso coração. Ou seja, o problema sou eu. Eu sou o problema. Eu que não sei amar, eu que sou idólatra, eu que substituo, né, o agir de Deus por pessoas, por coisas, pela minha força, pelo meu braço. E isso não agrada ao Senhor. Perguntas: quais fatores externos eu costumo culpar pelos meus problemas? Quais fatores? Será que é a falta de tempo? Falta de dinheiro? A falta de amor e de atenção? E aí, por conta dessa falta, dessa dívida, eu vou culpar os outros e querer que os outros paguem essa dívida, esse boleto que foi gerado. E de que forma a falta de amor se manifesta nas minhas atitudes diárias? Como eu percebo que eu sou má e que eu não tenho amor pelo outro como eu deveria? Como eu faço? Quem sabe é no meu jeito de falar? Eu sou dura nas palavras, com meu filho, com meu marido, com meu colega de trabalho. Não acordei direito, então eu me dou o direito de descontar isso em alguém. Então, como eu manifesto essa minha falta de amor? Em quais atitudes? Como eu arrumo e organizo as minhas tarefas diárias? Murmurando ou agradecendo a Deus? Às vezes a gente acorda, né, com a casa cheia de coisa e tem que arrumar, e tem que fazer, e tem que lavar roupa, e um monte de calçado para limpar. E muitas vezes a gente murmura ao invés de a gente agradecer. Nossa, obrigado, Senhor, porque eu tenho mais de 2 pares de sapato. Obrigado, Senhor, porque eu tenho roupa para vestir, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho uma máquina de lavar, eu tenho um tanque, eu tenho água. E muitas pessoas não têm isso, mas a gente esquece, porque são coisas simples do nosso dia a dia. E a gente acaba esquecendo de agradecer e fica murmurando, né? Então, o que muda quando eu reconheço que o problema está em mim? O que muda? Sabe, cai uma escama dos nossos olhos quando eu paro e penso, bom, mas o problema sou eu. Como a pessoa vai reagir em alguma situação e aí você pensa, tá, mas o problema não é com ela, o problema é comigo. O que está em mim que está fazendo com que eu haja dessa forma, com que eu seja agressiva, com que eu seja intolerante, com que eu seja explosiva? O que acontece em mim? Qual é o sentimento em mim, né, que o Senhor me mostra? Essa tem que ser a nossa oração todos os dias. Agora aqui no 4 e 5 fala a solução para o problema do pecador e Jesus, é claro. Se o pecado enraizado em nós é o problema, a solução não pode vir de métodos humanos. Terapias, psicólogos, técnicas de comunicação, mudanças de comportamentos ajudam, pode até ajudar, mas ele é por um curto período de tempo, porque não tem transformação do coração. A única solução verdadeira é o Evangelho de Jesus. Não tem outro atalho, não tem outro caminho, porque ele confronta incredulidade
idolatria e o nosso egoísmo. É incrível isso. E até no livro, a autora traz isso e eu achei fantástico. Ela diz assim, ó, a Bíblia diz que o que está errado em nossas vidas é que todos nós pecamos. E é essa pobreza de amor que é chamada de pecado, que é uma recusa de amar a Deus ou ao nosso próximo, ignorando os 2 mandamentos da lei de Deus. Mateus 22:36, porque não amamos a Deus e aos outros como deveríamos. Não amamos porque não cremos que somos amadas. É por isso que nós não amamos. 1 João 4:19. Nós nos recusamos a crer que Deus seja tão amoroso quanto Ele diz ser. Porque não cremos que Deus é amor. 1 João 4:8. Ficamos aquém da intenção amorosa de Deus para as nossas vidas e criamos outros deuses menores para assumir o seu lugar. Deuses que nos faz sentir amadas, deuses como a aceitação, o poder, a segurança e o conforto. Isso se chama idolatria. Idolatria. Todo o nosso pecado flui de incredulidade e idolatria. Incredulidade que Deus é tão amoroso e bom como Ele diz ser. Idolatria, que temos que viver para nós mesmas e cultuar a ninguém mais além do que nós mesmas para sermos felizes. Apesar de várias de nós sermos cristãs já há décadas, nós lutamos para crer na bondade de Deus e a adorar somente a Ele. É ou não é uma verdade? Então esse livro dá um confronto, dá 2 tapas na nossa cara, porque é bem isso que acontece. Todas nós somos pecadoras e todas nós somos incrédulas e idólatras. E a Bíblia descreve essa condição. Jeremias 2:13 fala, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm água. A gente troca o manancial de água viva, a fonte de água que é Jesus, por cisternas rotas, por caixas d'água furadas, rachadas, onde nós depositamos uma água que nem vem de nós e ela se acaba, ou ela se esvai pelos dedos da nossa mão e a gente nem percebe. Mas nós permanecemos fazendo isso ao invés de a gente voltar para o Senhor, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é incrível como a gente faz isso rapidinho. A única solução verdadeira é o Evangelho de Jesus, não tem outro jeito. E no livro também, ela conta um caso que eu achei fantástico, porque nós mulheres adoramos uma história, né? E também dar conselho e falar e dizer a nossa opinião a respeito das coisas. E é sobre isso o livro, né? Mulheres aconselhando mulheres. E na página 27 do livro, ele vai contar o caso de Jane e José. Vou ler para você rapidinho. Aqui está uma ilustração dos muitos diferentes tipos de resposta que nós podemos encontrar. Digamos que Jane é casada e tem 3 filhos. Digamos também que seu marido José é descomprometido e gasta seu tempo de lazer jogando futebol e assistindo televisão. Eu vou acrescentar aqui e olhando o celular. Jane está cansada, irritada, distante, rabugenta e exigente. E ela gasta mais dinheiro do que deveria para se vingar do José. José é negligente, desatento, egocêntrico e imaturo. Ele não consegue entender qual é o problema de Jane. Ele trabalha e dá o sustento a ela. Por que então ele não pode colher alguma das recompensas do seu trabalho nos campos de futebol? Além disso, ele vai à igreja com ela aos domingos e deseja que Jane fosse mais submissa a ele. Ambos, José e Jane, se dizem cristãos e acreditam que Jesus morreu pelos seus pecados, mas eles estão necessitando de ajuda verdadeira, pois a antiga mensagem do Evangelho parece ser insuficiente, banal e fraca. Olha só. E aí o que a gente faz nesse caso? A gente começa a julgar. A gente pega e toma partido. Ah, mas é a Jane, coitada da Jane, 3 crianças,
né, para sustentar, para cuidar, e mais o marido que chega em casa e só quer saber de ficar na frente da televisão. Não, não tá certo isso. Ela tem que se posicionar, ela tem que fazer isso, e a gente começa a dar um monte de dicas, de situações, né, ou culpar, ou achar um problema. Ah, mas o problema dela é esse. Ah, é porque ela não teve amor e agora ela deposita esse amor nele. Ah, é porque o pai dele era bêbado, então ele não sabe ser pai. E a gente vai colocando um monte de coisas nessa história, mas o que diz a palavra? O que diz a palavra de Deus? Como que a gente deve orientar essa mulher na palavra? Sim, claro que é importante a gente saber e investigar as origens, né? Porque existem sim maldições hereditárias, nós cremos nisso, eu creio nisso, e a palavra toda está repleta de casos, mas a gente precisa crer que em Jesus, todas essas heranças, se foram renunciadas e se foi desligada, não é motivo para você culpar os teus antepassados pela vida medíocre que você está levando. Então, você precisa resolver isso com o teu passado e seguir em frente para resolver os problemas atuais conforme a luz da palavra e não conforme o teu próprio entendimento. A luz da palavra, em Efésios 5:23, diz que o marido, ele é o cabeça do lar. Então, não adianta a Diane tentar, né, usurpar esse lugar do marido. Ele é o cabeça. Ele precisa se colocar nessa posição, e ela, como uma mulher sábia e não como uma mulher tola, de Provérbios 14:1, ela vai edificar, ela vai auxiliar, porque é o nosso papel, auxiliadora, conduzir seu marido para o lugar que ele tem que estar, para o lugar de sacerdote da casa dele, né? Ao mesmo tempo, fala que a gente ganha o marido, em 1 Pedro 3:1, sem palavra. Então não adianta ela ficar fazendo chantagem, como muitas vezes nós fazíamos, né? Os nossos maridos, glória a Deus, a gente se converteu de verdade e entende a palavra. Mas a gente ganha o marido sem palavra. E esse é o principal item dessa mensagem. Quando ganhamos sem palavras, pelo nosso bom proceder, o marido vai ver isso de uma forma diferente. Porque a palavra diz isso, para sermos submissas, né, ao nosso próprio marido, e que se ele não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavra, seja através dos nossos atos de amor. Ah, não, mas ele faz isso, eu tenho que amar? Sim, você é casada com ele, você escolheu ele, parabéns, é até o final da sua vida, vocês dois vão ficar juntinho, tchuguedinho, para sempre, amém? E mais, Jesus, ele morreu pelos dois. Ele não morreu só para Jane, não morreu só pelo José. Mas eles esqueceram disso e vivem um culpando o outro. Eles vivem culpando, ai, porque isso, ai, porque se faz aquilo. E eles estão sendo egoístas. E esqueceram do sacrifício de Jesus e do amor incondicional que Jesus teve por eles, por mim, por você, pela Jane, pelo José, por todos nós. Então a gente precisa entender, né, que até o último momento, Jesus entregou o pão para Judas, Jesus mandou chamar Pedro, que negou ele por 3 vezes. Então ele sabe o que nós passamos, e é só através dele que a gente vai conseguir auxílio verdadeiro para curar as nossas feridas, as nossas mazelas, que não é depositando no outro ou exigindo que o outro faça isso para nós. E aí eu te pergunto, quem já culpou, já tentou mudar o marido, né, usando de manipulação para conseguir o que queria? Quem não fez isso, né? Tentar manipular. E que soluções a gente já tentou, mas que não resolveram o problema? Começa a listar aí que solução que você já fez. Ah, eu já fiz constelação, já fiz isso, já fiz jejum, já fiz não sei o quê, já fui no psicólogo, já fiz... E não resolveu, porque o problema está aqui, ó. Você é o problema, eu sou o problema. Quando você admite, quando nós admitimos, tudo muda, tudo muda. Nós cristãs cremos em Jesus para a salvação, mas nós não aplicamos o evangelho nas nossas lutas dia a dia, no casamento, com os filhos, no trabalho. Por que a gente não faz isso? Por que a gente crê no evangelho parcial e não na plenitude do evangelho?
E eu pergunto também, quais áreas da sua vida você ainda não consegue confiar e se submeter à palavra de Deus? Quais áreas a gente não consegue se submeter? Muitas áreas a gente é muito fácil, a gente se submete, mas algumas a gente não. Essa daqui não. Essa daqui eu vou resolver, essa daqui o problema é eu, essa daqui o problema fui eu, e a gente não entrega para o Senhor dos Senhores, que pode mudar a nossa história. Mulheres de verdade, seu verdadeiro Salvador. Então, a Bíblia não é um livro de autoajuda, mas ela é uma história de amor de Deus para nós, para cada uma de nós. Ela revela o mais profundo do nosso coração, até as profundezas dos nossos pensamentos e os motivos mais íntimos. Os mais íntimos. Hebreus 4:12 diz que ela é uma espada, a palavra é uma espada, viva e eficaz. E mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, porque alma e espírito não se dividem, elas estão juntas. Mas essa Bíblia, ela chega a ser a ponto de dividir, de separar alma de espírito, de tão profunda que ela é, juntas de medulas, apta para julgar, olha só, pensamentos, propósitos e coração. Muitas vezes a gente age, mas no nosso coração a gente não quer fazer aquilo. Não quer. A gente não quer. Então a gente precisa muito, muito, muito de Jesus para mudar e sondar o nosso coração e transformar esse coração sujo, peludo, que eu falo, de pedra, num coração que entende o evangelho verdadeiro. Então a nossa esperança, poder, motivação para mudar, ela vem do amor de Deus revelado em Cristo. Porque Romanos 8:32 fala que aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você acha que aquele problema, o que você está vivendo, a situação que você está passando, você acha que você acha que Deus não se importa com isso? Se ele não se importasse, amada, ele não teria dado o seu único filho para morrer por mim e por você. Olha que forte isso. Se ele não nos amasse, ele não nos daria. Porque quem de nós daria um filho, um único filho, para morrer por pecadores, por prostitutas, por mentirosas, por adúlteras? Quem daria? Ninguém daria. É só Deus, é só esse amor de Deus por nós que faz tudo isso ser possível. Então é esse amor que nos capacita a obedecer, a perseverar em meio aos problemas e dores da vida. Amém? Essa é a mensagem desse livro. E deixa uma última pergunta. Como que o amor de Deus redefine quem eu sou? Como que o amor de Deus redefine? Como que eu me vejo com essas instruções? Como eu me vejo? Ainda sou incrédula, idólatra, egoísta? Está na hora de a gente aceitar a nossa condição de pecadora, a nossa condição de caída, a nossa condição, e entregar ao Senhor Jesus. E eu quero fazer uma oração aqui junto com você, aonde você estiver, para que fortaleça a sua fé e que você venha a entregar e confiar no Senhor de todo o seu coração, sem duvidar. Fecha seus olhos. Pai amado, Pai querido, eu venho me colocar na sua presença, Deus. E eu venho pedir para que o teu Espírito Santo, Pai, esteja com cada mulher que ouvir esse vídeo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que todos os problemas que elas têm vivido, Pai, os anseios, as angústias do coração delas, Pai, que elas possam ser transformadas por Ti, que elas olhem, Deus, para o fundo do coração, que elas entendam que o problema é elas, Deus, não é as pessoas, não é o governo, não é nada externo, mas é ela. O problema somos nós, o problema sou eu, que elas possam admitir e no seu secreto Te buscar e admitir em humildade que eu sou o problema, ela é o problema,
Pai, em nome de Jesus, que através dessa mensagem, Pai, elas possam ter uma mudança, Senhor, na forma de ver, de reconhecer e de amar o próximo, Pai, sem esperar nada em troca, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor entregou o seu Filho para morrer por mim, mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo idólatra, mesmo eu sendo egoísta, mesmo eu me esforçando para amar as pessoas. O Senhor deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento e peço que o Teu Espírito Santo traga esse entendimento para as Tuas filhas, Pai, e que elas possam ser transformadas de glória em glória, dia a dia. Elas venham Te buscar e elas venham entender que é só através de Ti que a gente vai conseguir a solução dos nossos problemas. Que elas meditem na Sua palavra e que elas não deixem de ter o seu momento com o Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E até o próximo capítulo.